Muito bem, pessoal, então vamos começar. Nosso tema que eu escolhi para essa quarta-feira, né? Eu sei que eu estou devendo o evangelho ainda nessa semana. Se tudo der certo, eu pretendo fazê-lo amanhã, né? Era para ter feito na terça, mas minha vida deu uma corrida essa semana e eu não consegui sentar aí para ler com calma o capítulo e apontar ali o que a gente precisa comentar. Mas prometo que, acredito que amanhã, pela manhã, eu farei essa live, tá? E aí hoje eu escolhi para falar sobre esse assunto, né? Por que reencarnamos, né? Qual a necessidade da reencarnação para cada um de nós e será que tudo isso tem um fim, né? Será que uma hora a gente para de encarnar, né? Será que a gente um dia deixará de vestir corpos físicos, né? Então vamos entender um pouquinho, né? Para que serve a reencarnação para nós espíritos, né? Lembrando que estamos aqui momentaneamente, ninguém é, nem será daqui eternamente. Bom, o espírito, nós buscamos a vida espiritual por alguns motivos, eu vou citar alguns aqui para que a gente entenda mais sobre isso. A encarnação para nós é um momento onde a gente vem buscar melhoras, né, na nossa evolução, na nossa jornada individual rumo aí a uma evolução que podemos colocar que será pela eternidade, tá? E então a gente vem nesse momento, escolher esses momentos, né? Escolhemos esse momento, estamos aqui na busca aí por esse crescimento, por esse desenvolvimento. Isso aí seria o principal motivo da existência aqui, motivo que a grande maioria de nós está inserido nele, né? Mas há motivos que por trás dessa situação também. Eu conto essa história, vou contá-la novamente, claro. Imaginemos que você está na vida espiritual e você ali tem um sentimento muito negativo, né, em relação a uma determinada pessoa que você acredita que ela te fez mal e tudo mais. E aí você está vibrando ali raiva, né, o tempo todo na raiva, no desejo da vingança, no desejo ali de ter a sua resposta em relação àquele ato que você considera que foi injusto para você. E aí você, como terá muito tempo livre na vida espiritual, você irá pensar nisso e nutrir isso praticamente aí 24 horas da existência do dia, né? E isso chegará a um ponto, com o passar dos anos, de ser uma energia tão densa e tão pesada em você, que vai começar aí a afetar o seu campo espiritual, a sua condição como espírito, né? A termos de aparecer enfermidades mesmo, como essas que nós temos aqui. Porque o nosso campo espiritual, nessas situações, ele se torna muito pesado e muito agressivo, né? Porque todo o meu campo ali estará vibrando, né, essa energia negativa e deteriorando toda a estrutura corpórea. Ao ponto, né, de, dependendo do avanço que isso chegar, e acontece com muitos espíritos, de eu ter ali uma paralisia completa da minha ação, do meu movimento, do andar pela vida espiritual, ficando ali prostrado, né, ao chão da vida espiritual, sem movimento. Nessa hora, nesses momentos, é quando a gente, como André Luiz demonstrou muito bem no nosso lar, que nós clamamos a Deus, né, por um bálsamo, por um alívio às nossas dores. E nesse momento que a gente se reconecta com o divino novamente, ele envia os seus emissários até nós, os trabalhadores, né, que vão lá e nos darão a oportunidade aí de renascer, né, ou exilar, mas vamos focar hoje no renascer. Para quê? Para que eu silencie a minha mente, para que eu deixe de pensar na raiva que eu sinto por determinada pessoa, raiva essa que levou à condição que você e eu estávamos quando vivemos isso na vida espiritual. Então a reencarnação tem esse propósito também, de silenciar os meus pensamentos, as minhas emoções, porque nem eu me suporto mais, né? E aí quando encarnamos no processo da geração da alma, né, que viverá essa existência aqui, essa informação não estará presente mentalmente, então você não pensa mais naquele inimigo que você quer ali ter a sua vingança. Não significa que você não terá responsabilidade sobre aquela situação,
mas o pensar constante, ele deixa de existir. E se a gente fizer uma análise com o agora, nós iremos perceber que, para nós aqui, existindo na matéria, fatos do passado, onde a gente foi agredido, ou agredimos, né, ou fizemos algo errado para alguém, em detrimento de alguém, né? Isso às vezes nos tortura, né? Fica ali no nosso pensamento durante muito tempo, se não anos, se não uma vida toda, nos torturando sobre um ato que cometemos lá no passado. E imagine, a gente tem muita ocupação aqui das ideias, né, para desviar o pensamento. Temos o trabalho, temos as obrigações familiares e tudo mais, que muitas vezes desvia o pensamento. Agora, na vida espiritual, isso não acontece dessa forma. Na vida espiritual, você tem tempo hábil ali para pensar, né, incansavelmente sobre um sentimento negativo, um desejo, né, que você tem ali em relação a alguma situação. Então, a encarnação tem esse propósito, desse alívio, desse bálsamo para nós como espíritos encarnados. E na maioria dos casos desses espíritos, né, nessa condição que eu citei, eles não têm condição, né, para eleger, para traçar o próprio plano encarnatório. Então, algum irmão mais elevado, um espírito mais adiantado, vai ele preparar essa situação e buscar ali no seu conhecimento qual família esse espírito deve pertencer, a qual grupo ele deve pertencer, para que ele possa aí evoluir na sua jornada. E ele traça isso, você simplesmente vem viver. Durante a vida, né, durante o momento aqui, você será levado a situações idênticas, parecidas, em graus menores, àquela que você viveu em vidas anteriores, né? Principalmente essa que você nutria ali o sentimento de vingança, o sentimento de raiva, enfim, e muitas coisas que podem acontecer em torno desse circuito mental que você criou, né, para a sua própria consciência. Então, na necessidade aí do equilíbrio, na necessidade do reparo em relação a isso, para que quando você e eu desencarnemos novamente, não nos conectemos outra vez com essa energia e repetimos, e possamos ali repetir o processo. É necessário essa busca, né, por essa reparação. Bom, eu dei esse exemplo, né, da encarnação sendo aí um bálsamo, um alívio para nós, nas nossas questões pessoais, mas vamos imaginar, né, uma situação um pouco mais positiva. Você tem ali os seus problemas, tem as suas questões que não são tão graves assim, você sente que precisa se harmonizar com algumas pessoas, né? E aí você, pela sua própria consciência, onde está registrada a lei de Deus, você sabe que vai precisar reencarnar na intenção de melhorar isso. Você vai, apresenta ali um plano encarnatório para algum espírito de maior envergadura, e ele vai avaliar aquilo e dar o consentimento dele para que você siga nessa nova vida. Um detalhe que não pode faltar é que nesses casos onde a gente entrega a papelada ali com o histórico do que a gente quer viver aqui na Terra, eles tiram aí a brincadeira que se escuta, que se ouve, mais de 90% do que nós colocamos de desafios, né, é retirado, né, desse documento todo, porque eles sabem que nós não seremos capazes de lidar com tudo isso. Então, sim, tudo que você e eu vivemos aqui, em boa parte fomos nós que escolhemos, que planejamos isso, tá? Que decidimos por isso, né? E o plano espiritual só arquitetou para que tudo acontecesse dessa forma. Quando você pegou esse papel, essa aprovação, você ali em conversa com quem seria o seu futuro mentor, entregou a ele essa papelada e disse a ele, ó, em detrimento de que acontecer, eu preciso viver estas situações aqui. Claro que nem tudo que nós vivemos aqui, tá? Muitas coisas são criadas no agora, muitas coisas elas estão à nossa volta pelas escolhas que nós fazemos, mas algumas coisas mais profundas são os processos educativos que viemos buscar. E aí esse mentor, com esse material na mão, com esse papel na mão, vai esperar ali a sua encarnação, a sua maturidade, e começará ele a aplicar essas situações na minha vida e na sua vida.
Então, claro, pelo que você está dizendo, o mentor é ele que traz muitas vezes as situações de aprendizado, de dificuldade para nós? De certa forma, sim. Eu posso me antecipar a isso? Posso. Eu posso ter o interesse pelo estudo, pela educação e antecipar esse aprendizado, e ele só trará aí as provas para que eu comprove aquilo que eu menciono para mim mesmo como sendo algo já compreendido na minha consciência. Então, eu estou explicando tudo isso para que a gente entenda, né, e você possa avaliar se você está vivendo o seu propósito mesmo nessa vida, né? Então, houve essa preparação, nós estamos aqui vivendo os problemas, vivendo todas as situações que cercam a nossa vida, e de cada uma delas eu tenho que tirar um conhecimento frente a uma informação dessa. Imaginemos que você, né, como é uma coisa muito recorrente aqui nos questionamentos, né, tanto aqui nas lives quanto no grupo nosso no WhatsApp, sobre processos, né, de desencarnação na família, onde um ente querido nos deixa, né, e vai viver na vida espiritual novamente, aonde nós entramos ali em sentimento de dor, que é o esperado, obviamente, pela separação, né, momentânea nossa. Nós entramos nesse processo e eu tenho que viver meu luto, claro, respeitar isso, mas tirar o entendimento e o aprendizado também por trás desse processo. E qual é o entendimento, o que eu posso aprender com isso, Kleber? Primeiro, a vida continua. Esse é o princípio básico, né? Nada se encerra aqui. Aqui é só uma etapa. E eu também preciso aprender que amar está muito além de ter ao lado somente. O amor, quando ele está saudável, vamos colocar assim, ele permite que o outro esteja de volta à realidade dele, né, e viva no sentido de prosperar, de crescer, né, de avançar no seu processo, né? Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre esse assunto, se aprofundar nisso, busquem depois aí lá no YouTube a esposa de Sadhguru, né? Sadhguru é uma pessoa que fala sobre filosofia hinduísta, indiana, enfim, é um guru, né, como colocado aí, e a esposa dele, vou dar um spoiler aqui, tá? Participa de uma meditação cerimonial, vamos colocar assim, conhecida como Sahamadhi, tá? O que é esse Sahamadhi? É um processo, eu não sei se eu pronunciei certo, tá? É um processo de meditação aonde essa pessoa vai entrar num estágio tão profundo da sua consciência que ela provoca uma desencarnação. Ou seja, ela transcende tanto a necessidade da matéria que o espírito, né, se desprende do corpo físico, fazendo com que aquele corpo físico desfaleça, né, e o espírito se liberte dele. Vamos imaginar, né, que eu e a Fran aqui na nossa relação, um dia eu vire para ela e digo isso a ela, né, que vou fazer esse processo, e ela, né, num conhecimento dela, um conhecimento igual aí do Sadhguru que eu citei, diga assim, sim, eu lhe apoio, estou com você. O que demonstra Sadhguru é o que demonstraria a Fran nesse momento. Um amor por mim, um entendimento claro, né, de que nós aqui estamos aprisionados num corpo físico. Que nós aqui, eu, você e todas as pessoas, não vivemos a verdade de cada um de nós. Estamos, na verdade, muito distantes disso. Mas muito mesmo, tá? Então, assim, ela vendo essa situação, o Sadhguru vendo isso, quem não quer que a pessoa que nós amamos possa, de fato, viver a verdade sobre si mesmo, né? Quando alguém desencarna, essa pessoa que foi para a vida espiritual volta para a verdade dele. Porque assim como ele estava aqui, ela estava aqui, vivendo uma completa ilusão, uma completa mentira, né? Então, nós não temos que condicionar o amor à presença. Nós temos que condicionar o amor à liberdade, à possibilidade do crescimento, do avanço, né?
da evolução do espírito, né? É a mesma coisa para aquele que é pai, que é mãe. Acho que não há prazer melhor para nós é quando você vê o seu filho já com idade, né, para trabalho, uns 20 anos, por aí vai, e você vê que ele começa ali a construir a sua própria vida, a seguir o seu próprio caminho. Isso é felicidade para nós, né? Isso, para mim, pelo menos, é uma felicidade. E eu quero que ele avance cada vez mais nesse sentido, porque ele tem que viver e ser livre e aproveitar aquilo que ele veio buscar aqui como conhecimento. E em um determinado momento, né, assim foi na minha vida e na vida de muitas pessoas, ele viverá a vida dele, terá a casa dele, a família dele, espero eu, se assim for a vontade dele, próximo a mim, onde eu possa ter contato com ele semanal, diário, sei lá, às vezes, né? Mas se ele resolve morar num outro país, essa distância que existirá entre nós, né, pelo fato de todo o percurso até lá, não irá diminuir o amor que eu sinto por ele, ou que minha esposa sente por ele, ou que ele sente por mim, né? E é assim que nós devemos pensar, né? Porque se eu nutrir o amor condicionado à presença, né, eu estou, entre aspas, né, fique bem claro isso, de certa forma, aprisionando aquele espírito ao meu lado. Então, isso é um dos entendimentos que nós temos quando se dá a desencarnação de um ente querido nosso, né? Então, se você está vivendo isso, se você passa por uma situação assim, meus sentimentos a você, eu entendo perfeitamente a dor, né, o momento que você está vivendo, o quanto aquela pessoa está fazendo falta para você, né? Mas, na medida do tempo, né, vá tentando mudar essa frequência, esse pensamento. E emitindo a ele, né, emitindo a esse espírito, nosso irmão, né, que é irmão de todos nós, que ele receba essas boas influências para que ele siga no seu caminho espiritual, para que ele avance, para que ele se liberte, para que ele encontre ali as melhores situações para ele na vida espiritual. É como algo que muitas pessoas falam, também já falei a respeito disso aqui. Ele perdeu tudo, né? Ele perdeu a casa que ele morava, a família que ele morava, irmãos, pai, mãe, avó, ele perdeu tudo, né? Está num lugar agora onde ele precisa relembrar um monte de coisas, despertar para um monte de situações, né? Entender como tudo funciona, não tem aquele apoio que ele tinha aqui, né? É como nós quando entramos na primeira série da escola, ou quando entramos no primeiro emprego, a gente não sabia nem para onde olhar, né? Ele está assim, esse espírito que chegou lá. E nós ainda temos os demais da família, né, que estão aqui para nos apoiar, para nos ajudar, para conversar, para ter esses sentimentos. Então, a nossa vida na matéria, ela tem que ser observada, né, em todos os aspectos. Eu estou citando isso hoje porque foi um assunto que é muito recorrente aqui nas lives e muito recorrente também no grupo, né, que a gente tem no WhatsApp, essa questão da desencarnação. Então a gente tem que ter um lado racional nessa história, né? Para que encarnamos? Para enfrentar provas, para passar por expiações, para viver momentos de dores, né? E quando saímos disso, é libertação. A espiritualidade, os espíritos falam sobre isso. É como um penitenciário, né? Um preso que se liberta da sua prisão, da sua jaula pessoal e volta para a vida espiritual. E quem não quer ver alguém nesse estado? Então, eu sei que é difícil, mas tentem nessa hora, né, buscar esse entendimento, né, essa clareza sobre esse assunto. Está viva o seu momento de tristeza? Não há problema em relação a isso. Mas perpetuar isso por muito tempo, você acaba prejudicando a si mesmo, tá? E acaba prejudicando o espírito na vida espiritual. Vou contar aqui uma experiência que eu vivenciei, tá? Muito próximo a mim. Eu conheço uma pessoa, o grande amor da vida dela desencarnou, né? E o tempo foi passando e ela não conseguia se separar mentalmente dele. Essa pessoa tem conhecimento espiritual, né?
E ela dizia, eu sei que faz mal a ele, mas eu não admito que ele saia do meu lado. Ele vai ter que ficar do meu lado. Então, assim, é uma obsessão daqui para lá, daqui para a vida espiritual. Então, ela agindo dessa forma, colocando sobre ele essa energia, está o paralisando na vida espiritual. Né? Está, muitas vezes, ali, causando um mal muito profundo para ele. E o inverso também é verdadeiro, porque há um dreno de energias daquele que está encarnado muito forte nesse sentido, essa ligação de posse, né, de necessidade. Então nós temos que olhar para essas questões. Lembra que eu comecei falando que a vida na matéria, né, a vida aqui para nós, ela é para nós um momento onde a gente vai buscar desafios, buscar lutas, buscar aprendizado, buscar situações que elevem a nossa consciência e o nosso espírito. Tá? Nós não estamos aqui para empilhar itens materiais, coisas materiais, empilhar sentimentos, empilhar amores, muitas vezes ilusórios. Nós não estamos aqui para isso. Né? Podemos vivenciar tudo isso? Podemos. Eu posso ter o meu carro, eu posso ter a minha casa, eu posso amar alguém, eu posso passear, eu posso viajar, eu posso todas as coisas que existem aqui. Desde que essas coisas não controlem a mim e a você. Né? Parte da nossa evolução, daquilo que temos que alcançar um dia, é o desprendimento das coisas que existem na matéria. Porque se eu não trilhar esse caminho, se eu não alcançar essa visão sobre isso, certamente quando eu chegar na vida espiritual, pensando no cargo que eu tinha, na empresa que era minha, na casa que era de minha propriedade, nos títulos que eu possuí, nas formações acadêmicas que eu tinha, o idioma que eu falava, enfim, o meu filho, minha mulher, né, meus parentes, então tudo na indicação de uma posse, de uma coisa muito densa e material. E aí o que vai acontecer comigo, e o que já aconteceu com todos vocês? Vibrando tão materialmente assim nas vontades, qual é o caminho que me espera pela frente? A reencarnação. Porque isso tudo que eu desejo só existe aqui. Isso tudo só tem aqui para nós, aqui na vida material, que não é a verdade sobre nós. Mas você e eu nos prendemos a essas coisas pela nossa infantilidade espiritual. Né? Mas a orientação nesse sentido já é dada há muito tempo. Isso não é de agora. Se eu não me engano, Buda, que traz muito sobre esse conhecimento, viveu 300 ou 600 anos antes de Cristo. Né? Então é um conhecimento muito antigo, que nós, com certeza, pela história nossa, pela idade do nosso espírito aqui na Terra, certamente passou por esse conhecimento alguma vez. Mas mesmo assim, insistimos e perpetuamos, né, esse desejo pela vida material, esse apego pelas coisas que envolvem essa vida aqui de sensações e desejos. Né? Porque a gente fica hipnotizado, iludido, acreditando que a felicidade é o ter, nos dois sentidos, né, da vida, tanto ter alguém como ter matéria, itens materiais. Nos prendemos a essas coisas e essas coisas dominam completamente a nossa existência. E isso não pode ser assim. Ora, se eu entendo que a vida é eterna, a eternidade é para todos nós, por que o tempo tem que ser tão penoso para nós? Né? Por que a gente tem que sofrer por ver os dias passar, né? Por ver aquilo que ainda não fizemos, né? Enfim, por que a gente se coloca nisso? Né? Tem pessoas importantes para mim que já estão na vida espiritual há muito tempo, né? No tempo nosso aqui da Terra. Hoje eu tenho essa compreensão. No passado não era assim para mim, mas agora eu a tenho. Então, certamente à noite, fora do meu corpo, eu encontro essas pessoas e abasteço ali, né, as minhas lembranças, as minhas ideias com ela. Mas aqui eu não tenho, mas eu tenho que buscar o entendimento
para ter essa convicção de que terei eternidade para conviver com essas pessoas, né? Então, imagine, né, como eu coloquei outro dia para vocês aqui. Imaginemos que o seu ente querido, meu ente querido, está na vida espiritual, né, está há bastante tempo lá, e estudou, entendeu, né? Era um espírito já com um certo nível de conhecimento, e esse espírito olha para você aqui na vida material, você era um parente dele, um ente querido, e ao olhar para você, vê que você está preso, né, à ideia, né, de que você, lá na vida espiritual, deveria estar ao lado dele, né? Ele ficará triste, chateado com isso, porque ele já chegou num nível lá que ele entende a necessidade da existência material como lapidação para você. E por amor a você, ele quer que você continue nesse processo. Ele quer que você avance na educação que você está tendo a oportunidade de ter nesse momento. Mas você está preso à falta dele, né? Eu não consigo dar sequência à minha vida sem ele por perto. Ele vai se sentir mal lá com essa situação. Ele vai se sentir paralisado com isso. Puxa vida, né? Isso não pode acontecer dessa forma. E aí muitas pessoas dizem assim, mas quando eu vou sonhar com ele, né? Quando eu vou poder ter um encontro com ele, um contato com ele? Ele dificilmente virá numa condição assim, porque qualquer coisa que ele disser nessa hora, através de uma mensagem, né? Porque ele vai respeitar o seu nível de entendimento para transmitir essa mensagem, vai prejudicar a sua situação aqui. Então ele, num gesto de amor a você, melhor eu não dar uma comunicação, porque eu vou tortuar ainda mais o caminho dessa pessoa que viveu comigo na vida material. Então, façamos a nossa lição de casa, façamos aí a busca e o entendimento, né, do que somos aqui, para que estamos aqui, qual é a nossa jornada aqui. Eu já falei disso, como você identificar isso. É só você olhar a família e ver o que cada um promove de desequilíbrio emocional em você, e ali está a resposta para você, do que você tem que trabalhar. Façamos isso, né? Aproveitamos o momento para ir nos desprendendo da existência física, porque se eu não fizer isso, haverão consequências para nós na espiritualidade, tá? Eu não estou dizendo para você pegar todas as suas coisas e colocar na rua, né? E doar tudo e viver sem nada. Não é isso, isso não funciona, tá? Buda deixou muito claro isso no entendimento dele, quando ele quase morreu de fome, né? Que ele chegou à conclusão que aquilo não era o correto. Ele precisava o quê? Encontrar um equilíbrio. E aí que ele coloca o que todo mundo conhece hoje como caminho do meio, né? Então, utilize as coisas materiais, né? Faça uso delas, porque no final das contas é obra de Deus. Tudo que nós fazemos aqui parte de um princípio, de um pensamento da criação. Use-as, mas não permita que elas controlem você, e avalie como você está se posicionando na existência, o quanto você está aproveitando a oportunidade que foi dada a mim e a você dessa existência, né? E cresça e se desenvolva, né? Numa perspectiva de que não há, né, o que eu e você possamos fazer nesse sentido, tá? Que sentido é esse? Haverá uma colheita para todos nós daquilo que proporcionamos a cada um de nós quando regressarmos à vida espiritual. Então, se você criou positividade na sua vida, criou ações boas para si mesmo, é o que você irá colher quando chegar na vida espiritual. Mas se você criou o oposto, ele é entendível por si mesmo, tá? Então, acho que o tema era esse. Entrei aí em outras áreas, mas eu acho que é pertinente, né? Porque acompanhei hoje o pessoal escrevendo bastante hoje no grupo sobre esses assuntos, né? Acho válido, né? As pessoas expressarem aí a sua opinião, a forma de que cada um entende, né? Esses momentos. Mas por trás disso tudo tá um plano encarnatório. Então eu tinha que viver isso, eu tinha que
conviver com essa situação da desencarnação de alguém muito cedo, muito breve e tudo mais, né? Então eu achei por bem aí tratar um pouco desse assunto para que as pessoas vejam uma visão diferente. Não que eu possua todas as verdades sobre todas as coisas, estou longe disso ainda, muito longe, tá? É que nem eu vi outro dia um comentário mesmo, né? E eu chamo a reflexão, né? Pessoas boas morrem antes, né? E pessoas ruins vivem uma vida longa. Né? Bom, se a pessoa boa morreu antes, é um mérito que ela está tendo de voltar para a espiritualidade, né? Porque a condição nossa não é matéria. Nossa condição é espiritual. Então estar aqui, para mim e para você, é punição, né? É aprendizado, é necessidade de silenciar um pensamento equivocado. Lembra que eu comecei na história? Então, avalie por esse sentido, né? Agora, desejar que o outro desencarne porque ele é ruim, né? Porque por trás dessa expressão tá isso, né? Que o outro tem que, né? O outro tem que desencarnar porque ele é ruim. Então nós temos que avaliar aí o que brotamos do nosso pensamento, o que se brota do nosso pensamento, quando nós escrevemos alguma coisa, né? Quando nós falamos alguma coisa, né? Para ver como anda o nosso nível moral, né? Porque não é dado a nenhum espírito a condição de juiz, né? Esse vive, aquele desencarna. Né? Então, cada um vive o que é bom para si. Então, se aquele espírito que era uma pessoa boa já regressou à vida espiritual, né? Tente pensar que ele ganhou isso, essa possibilidade de voltar antes, né? De voltar num tempo menor, porque ele já tem méritos para isso. Tá? E aquele que continua aqui e vive por muito tempo é que tem uma necessidade de vida maior no caminho da matéria, tá bom?